Graça e paz, irmãos. Aqui é o reverendo Eliel Peixoto, da Igreja Presbiteriana da Ibiribeira, em Recife, Pernambuco. Meus irmãos, passando para gravar a nossa live, e vou falar hoje sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus é um dos seus atributos comunicáveis. Deus é santo, santo, santo. E como um Deus santo, ele comunica este atributo às suas criaturas, aos seus servos, ao Israel de Deus, à sua igreja, aos seus eleitos. É desejo do nosso Deus que nós sejamos santos também. No livro de Levítico, capítulo 20, versículo 26, o Senhor diz assim: ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos, para serdes meus. Esse texto revela, primeiro, a santidade de Deus como perfeição absoluta. Porque Deus é santo, porque Deus é perfeito, não pode existir em Deus injustiça. É comum a gente perceber algumas pessoas, alguns cristãos, que passam por dificuldades, por adversidades, por perdas, momentos difíceis na vida, por tribulação, por doença, por desemprego, quererem atribuir a Deus qualquer tipo de culpa dessas situações da vida. Mas as Escrituras dizem claramente para nós que é impossível que o Todo-Poderoso cometa injustiça. Então, meus irmãos, quando você estiver em dificuldade, quando você estiver passando por uma pandemia como essa, que tudo indica que essa pandemia foi criada em laboratório, quando você estiver atravessando o desemprego, quando você estiver atravessando dificuldades financeiras, pense antes de murmurar ou blasfemar contra o Senhor, pois a Bíblia diz categoricamente: é impossível que o Todo-Poderoso cometa injustiça. A Bíblia diz também: de que se queixe o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, das suas próprias mazelas, dos seus próprios erros. A Bíblia diz no Salmo de número 99, versículo de número 5, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. No Salmo 99, verso 5, diz que nós devemos adorar a Deus e nos humilhar diante dele, diante dos seus pés, como fez Maria, que se assentava aos pés de Jesus para aprender, e a Bíblia dá um motivo aqui, porque ele é santo. Porque Deus é santo, ele deve receber todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa devoção, toda a nossa reverência. Eu quero dizer para os irmãos, ainda falando da santidade de Deus, que a santidade de Deus, meus irmãos, se manifesta em várias formas. A palavra santo vem da língua hebraica kadosh, que deriva de uma raiz chamada kad, que significa cortar, separar. Santo, portanto, significa separado. Nós, a Igreja de Cristo, somos santos porque nós somos separados deste mundo perverso, deste mundo mau, para prestarmos louvor e adoração e serviço ao nosso Deus. Nós devemos ser santos porque Ele nos chamou, porque Ele nos salvou, porque Ele nos separou. Meus irmãos, a santidade de Deus ainda se manifesta no óleo da unção, conforme nos diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 30, verso 25, esse é o sentido lá. O óleo da unção era separado para o serviço de Deus e para ungir os utensílios do templo. Então, este óleo da unção separado para o serviço de Deus e para a unção do utensílio do templo e dos profetas e dos reis, ele era santo. Ele era separado para o uso exclusivo de Deus. Também era separado o sábado. O sábado é santo porque é um dia para o serviço de Deus, para o culto a Deus. O nosso sábado é o domingo. A Bíblia diz, meus irmãos, que qualquer atividade que qualquer pessoa faça no dia de domingo
que não seja para a honra, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, essa atividade é maldita. Nós temos que separar um dia da semana para glorificar o nosso Deus. O nosso sábado, a palavra sábado significa sabate, descanso, é o nosso domingo. O domingo é o dia do Senhor. Também, meus irmãos, o acampamento do povo de Israel era chamado santo. O dízimo, lá em Levítico 27, versículo 30, é santo porque é de Deus. O dízimo, as ofertas alçadas, a nossa oferta de gratidão a Deus é santo e é para o serviço do Senhor. Ai daquele que toca no dízimo que é separado para o serviço do Senhor. Ele é santo ao nosso Deus. Também nós vemos que a Arca da Aliança é santa. Nós vemos também a aliança no Velho Testamento, o Decálogo, os 10 mandamentos é santo. A palavra de Deus é santa. Os anjos são santos. O povo de Israel é santo. A igreja é santa. Meus irmãos, a presença do povo de Deus no culto também deve ser uma presença santa, porque Deus está presente ali. A santidade de Deus ainda se manifesta em 3 formas que eu quero considerar rapidamente nesta live. Primeiro, na lei moral de Deus. O homem, como um ser moral, foi criado com o sentido inato do bem e do mal. Immanuel Kant, um filósofo muito importante da era moderna, diz num dos seus escritos: 2 coisas me chamam a atenção. Primeiro, a consciência moral no homem. E segundo, as estrelas no firmamento. Quem dotou a consciência moral no homem? Quem dotou o homem da capacidade de saber o que é certo e de saber do que é errado? Quem fez isso? Foi Deus. Tanto colocou a consciência moral no homem, como colocou as estrelas no céu. Immanuel Kant dizia que isso o admirava, chamava a sua atenção. Meus irmãos, isso é Deus que coloca em nós, em todas as culturas, em todos os lugares, em todas as línguas, em todas as épocas. O homem sabe lá no seu interior, ele pode até não fazer, mas ele sabe o que é certo e o que é errado, porque o que é certo aplaude, a nossa consciência aplaude o homem, e o que é errado, a nossa consciência acende aquela luzinha vermelha dizendo: você errou, você errou, você errou. Agora, os homens são tão pecadores que tentam ludibriar, enganar e auto-justificar-se perante a sua própria consciência. A lei moral, os 10 mandamentos, ele reflete o caráter de Deus, a santidade de Deus, a perfeição de Deus, como Deus é, o que Deus é e quem nós somos. A lei moral também reflete como nós somos pecadores. Você que está aí, talvez diga para si mesmo: eu não sou tão ruim assim não, eu não sou tão pecador não. Então pegue os 10 mandamentos, pegue o decálogo, pegue os 10 mandamentos de Moisés e veja quantos mandamentos daquele você já errou, você já quebrou, você já transgrediu. E saiba, se você transgrediu um, você é réu de todos os 10, conforme Tiago capítulo 2, verso 10 e 12. Segundo, a santidade de Deus se revela nas Escrituras. A Bíblia Sagrada, tanto no Velho como no Novo Testamento, nos dá a saber que o nosso Deus é santo, é puro, é justo, que tudo que é verdadeiro, que tudo que é digno, que tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, se há alguma coisa boa, alguma verdade, Deus é a fonte. Deus é a fonte destas coisas, porque as coisas boas e as coisas virtuosas da vida procedem do nosso Deus. Romanos capítulo 7, verso 12, a Bíblia diz lá: a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, porque procedem do nosso Deus. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, a santidade de Deus é expressa, revelada na pessoa bendita de Jesus Cristo, sobretudo na cruz do Calvário. A vida de Jesus manifesta de modo perfeito a excelência moral do caráter de Deus. Você quer saber o que é santidade na prática? Olhe para Jesus.
Veja como Jesus tratava o ladrão, veja como Jesus tratava o religioso, veja como Jesus tratava o adúltero, veja como Jesus tratava o pecador, veja como Jesus tratava a lei em obediência a Deus, veja qual era a comida e a bebida de Jesus, era fazer a vontade de Deus, mas a santidade de Deus se expressa de forma evidente, poderosa, na cruz do Calvário. Quando Deus, que é santo, para punir o pecado do pecador, o meu pecado, o teu pecado, ele cravou o punhal da sua justiça no peito, no coração do seu Filho amado, Jesus Cristo, porque o pecado não pode ficar sem punição. Porque Deus, que é santo, de modo algum inocentará o pecador. Meus irmãos, se nós não corrermos para Jesus, todos os nossos pecados que cometemos até hoje e que vamos cometer até o último dia da nossa vida, da nossa existência, serão cobrados pelo Deus Santo. Por isso que eu quero dizer para você, corra para a cruz, corra para Jesus, se esconda nele, ele é o seu advogado, ele é a sua justiça, ele é a sua santidade. Jesus é o único Salvador, porque ele é santo e nos imputa a sua santidade. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Quero dizer para você que está em pecado, fuja do pecado. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses capítulo 4, a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Você que gosta de pornografia, você que gosta de pecado, você que gosta do adultério, você que gosta do pecado virtual, você que gosta de masturbação, você que gosta de roubar, de mentir, você que gosta de desobedecer a Deus e a sua consciência não pesa quando você faz isso, eu quero dizer para você, sede santo, porque aquele que nos salvou na cruz é santo e odeia toda forma e toda manifestação de pecado, toda manifestação de injustiça. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique esta palavra em nosso coração. Quero dizer a você, compartilhe esse vídeo, curta a nossa página lá no YouTube, ajude a divulgar, se inscreva no nosso canal, nos ajude, porque nós estamos pregando o Evangelho do Deus Santo e a nossa motivação, o nosso objetivo é fazer isso até a volta de Cristo Jesus ou até Ele nos levar para si. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Dê seu ok, dê sua curtição lá no nosso canal. Amém.